pessoal, tudo bem? Hoje, vamos continuar nossa aula. Aula passada falamos sobre realismo, abordamos muitos temas referente ao realismo, e agora a gente vai entrar num movimento artístico que ele é praticamente o oposto do realismo, que é denominado o surrealismo. Tá? Eu já vou deixando aqui algumas coisinhas para que vocês possam ir anotando e para a gente melhorar essa nossa conversa. Tá? Então, a primeira coisinha que eu quero que vocês façam é pesquisem a palavra surrealismo. Após pesquisar, eu gostaria que vocês pegassem e escrevessem no caderno, o que vocês encontraram e o que o surrealismo pode representar para você. A sua ideia. Você vai ler, vai perceber o que é o surrealismo, vai ter um breve entendimento dele. E aí eu quero que você pegue e descreva para mim. Já é um dos exercícios que terão nesta aula. Eu quero que você descreva ele para mim e aí vai me postar lá no Produção Acadêmica para que eu possa ver, certo? Então, pesquisa surrealismo, o que é, o significado da palavra, não um movimento artístico, o significado da palavra. Significado da palavra surreal. E escreve o que você entende por surreal, certo? Não esqueça. Dando prosseguimento, nessa aula nós iremos abordar então ali uma introdução ao surrealismo. Não vamos aprofundar ainda. Então vamos dar uma breve pincelada para que você comece a se situar melhor, para que você comece a entender melhor o que é esse movimento, ok? Então, canetinha na mão aí, papelzinho e vai anotando, ok? Então vamos lá, a origem do surrealismo. Primeiro a gente precisa entender algumas coisas que aconteceram para que aí esse surrealismo pudesse eclodir, ok? Vamos lá. Na Europa, o período entre duas guerras, 1918 até 1939, foi conhecido como os Anos Loucos. Assim, a incerteza sobre a predominância da paz levou ao desejo de viver apenas o presente. Vai se situando aí, vai tentando entender bem o que eu estou querendo dizer. Foi nesse período de insatisfação, desequilíbrio e contradições que surgiram diversos movimentos artísticos voltados para uma nova interpretação e expressão da realidade. Então, por causa dessas situações que aconteciam no mundo real, foram surgindo essas novas interpretações e expressões dessa realidade. Tá? Vai acompanhando aos pouquinhos aí para entender. Esses movimentos ficaram conhecidos como vanguardas europeias. Essas vanguardas europeias é a maioria desses movimentos artísticos que você vai ouvir ali que termine com ismo. Cubismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo, todos esses com finais de ismo, ou a maior parte deles, vai fazer parte dessa vanguarda europeia que surge por decorrência desses anos loucos, tá? Vai anotando aí. Esses movimentos ficaram conhecidos como vanguardas europeias. O surrealismo foi uma dessas correntes e teve como precedente indispensável o dadaísmo e a pintura metafísica de Giorgio de Chirico, tá? Então, o dadaísmo e essa pintura metafísica contribuíram muito para o surgimento do surrealismo. Vão tomando nota, ok? André Breton, 1896 a 1966, escritor francês e ex-participante do dadaísmo, rompeu com o líder do movimento dadaísta Tristan Tzara. Com isso, lançou em Paris, em 1924, o Manifesto Surrealista, que trouxe para o mundo um novo modo de encarar a arte. Segundo ele, o termo surrealismo
consiste em automatismo psíquico em estado puro, mediante o qual se propõe exprimir verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento. Ponto. Só para entender esse primeiro trechinho. Automatismo. O que é automatismo? Pensa. Automatismo, autônomo, eu mesmo. Psíquico em estado puro. Então, o meu pensamento sem nenhum efeito, sem nada, sem eu tentar colocar razões em cima desse meu pensamento. O que eu pensar está valendo. Mediante a qual propõe exprimir verbalmente. Então, eu posso falar livremente o que eu penso, sem me preocupar com regras, com palavras, com correções, ou por qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento. Então eu posso falar, posso escrever, posso pintar, posso desenhar, sem me preocupar com razões que ditassem ali como eu deveria prosseguir, como eu deveria proceder, como se eu estivesse ali, por exemplo, um cânone a seguir. Por exemplo, em desenho. Quando a gente vai fazer um desenho, é lógico que a gente precisa do quê? De um cânone, de algo para seguir. Algo que eu vou tomar como base para poder construir as proporções que eu quero do corpo humano, corretamente. Essa ideia de automatismo psíquico faria que você pudesse desenhar esse personagem, esse ser humano, da forma que você quisesse. Poderia ser alongado, desproporcional, com um olho na boca, um olho lá em cima, saindo, com uma protuberância na cabeça, o olho nos dedos, da forma que o seu pensamento fosse mandando. Sem se preocupar. Isso não é o que condiz com a realidade. Não. É o pensamento puro. Sem nenhum retoque. O que você pensa, você faz. Tá? Só para ir entendendo aí mais ou menos o que está acontecendo. Continuando, ok? Ditado do pensamento. Suspenso qualquer controle exercido pela razão. Anota aí. Do pensamento, suspenso qualquer controle exercido pela razão, alheio a qualquer preocupação estética ou moral. Que foi o que eu disse. O que você pensa, o que você imagina, você produz. Sem se preocupar com a razão. Olha só, a mão tem que ter os 5 dedos assim, proporcional. É praticamente a metade da minha mão, né? Os dedos aqui eles ocupam praticamente a metade da minha mão. Ou o meu rosto, posso dividir em 3 partes iguais. Da altura da testa até a altura da sobrancelha a ponta do nariz, da ponta do nariz a ponta do queixo. O meu olho, ele tem aqui, ó, a distância entre um olho e outro é exatamente o tamanho de um olho. Então todas essas proporções não se seguiam no surrealismo, ok? Vai tomando nota, vai anotando para entender legal o surrealismo. No manifesto, os principais surrealistas são apresentados, entre eles, a isenção da lógica e a adoração de uma realidade superior, chamada maravilhosa. Nesse mesmo ano, circula o primeiro número da revista A Revolução, surrealista, que reunia todos os meios de expressão artística com ostensiva exclusão da música. Então, nessa revista, A Revolução Surrealista, eles não incluíram a música. Por que será que não incluíram a música? Qual o objetivo de incluir as outras áreas da arte e excluir a música? Porque a música ela é mais razão, né? Se você tenta fazer ela de qualquer forma, ela não vai soar bonito. A música não vai ficar legal. Você tem que seguir ali um padrão de notas. Então, essa é uma das artes que não tem como você fugir à regra. Você tem que seguir padrões melódicos, escalas, para que a música seja bem composta. Senão, ninguém vai aguentar ouvir. Principais características do surrealismo. Anota aí.
De forma simplificada, podemos listar as seguintes características dessa vertente artística: pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias da psicanálise, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais, valorização do inconsciente. Esse terceiro tópico que eu falei, sobre a influência das teorias da psicanálise, é muito importante. Por quê? É a partir dele que muito do surrealismo ele é construído. Juntamente com Sigmund Freud, esse movimento artístico ele se espalha, ele se desenvolve melhor através das análises do psicanalista Sigmund Freud. Mais para frente a gente aborda melhor a influência do Freud em cima desse surrealismo, certo? Só para a gente não perder o fio da meada, continuando ali, ok? O surrealismo propõe, anota aí, a valorização da fantasia, da loucura e a utilização de reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe vier à mente, sem se preocupar com a lógica. Importante gravar isso aí, tá? Anota bem. Foi o que eu expliquei já alguns minutinhos atrás. Tudo aquilo que vem à mente, ele não se preocupa se vai ser certo ou não, se está de acordo com a realidade ou não. Ele vai produzir, ele vai colocar no papel, certo? Esta é a grande característica do surrealismo. Os artistas surrealistas tinham como objetivo usar o potencial do subconsciente dos sonhos como fonte para a criação de imagens fantásticas. E aí entra muito do Sigmund Freud, tá? Nessa ideia do potencial do subconsciente, dos sonhos, o Sigmund Freud entra para auxiliar muitos artistas a entender, a criar melhor as suas obras. Assim, as artes plásticas e a literatura eram vistas como um meio de expressar a fusão dos sonhos e da realidade em um tipo de realidade absoluta, uma surrealidade. Na mesma época, o estudo da psicanálise estava em desenvolvimento, sobretudo por Sigmund Freud, o que veio a influenciar significativamente o surrealismo. Tá? Então, como eu disse, essa é uma breve introdução só para a gente começar a entender como que o surrealismo funciona, como que a gente vai tentar interpretar esse surrealismo para poder entendê-lo, ok? Com isso, eu encerro hoje essa introdução, né? Nesse momento encerro essa introdução sobre o surrealismo. Já vou deixar aqui uma atividade para que vocês façam, além daquela pesquisa sobre a palavra surrealismo, o que ela significa. Eu gostaria que vocês fossem ali na página 17 da apostila. Página 17 da apostila, ali onde tem o leãozinho, tá? Troca de ideias. E nessa troca de ideias, tem um exercício que eu quero que vocês realizem. Esse exercício, ele pode ocorrer durante a semana, não precisa ser agora. Ah, o professor já pediu, vou ter que fazer agora, vou ter que... Até mesmo porque ele vai depender de um sonho seu. Um que você já tenha vivenciado, né, já tenha acontecido esse sonho, ou um que você vai sonhar agora durante essa semana. Então, ele diz mais ou menos assim, ó. Número 1. Quando estiver deitado, antes de dormir, imagine-se passando por um portal que o levará ao seu mundo dos sonhos. Número 2. Deixe um diário e uma caneta ao lado de sua cabeceira. A maioria dos sonhos é rapidamente esquecida, se não completamente, pelo menos muitos dos seus detalhes. Por isso, assim que acordar, transcreva-os para o papel. Não se preocupe se não se lembrar de todo o sonho. Você pode registrar apenas uma cena ou um trecho que chamou mais a sua atenção. Então, 1, 2 e 3, tá? Pode deixar lá um caderninho para anotar, uma folha para anotar. Acordou, eu tive esse tipo de sonho. Vai escrever, por mais doido que seja, por mais maluco que seja, por mais sem sentido que seja. Eu acredito até que
o que tenha menos sentido é o que vai ser mais legal da gente fazer a nossa atividade depois, tá? Porque em cima desse sonho seu, nós iremos criar outra atividade, ok? Então, faça essa anotação, escreva seu sonho, posta para mim lá em produção acadêmica, tá? Eu vou deixar um tópico aberto em produção acadêmica e o vídeo será posto no fórum, tá? Vou colocar no fórum o vídeo e você me responde, envia as atividades, tudo em produção acadêmica, certo? Pessoal, grande abraço, continuem se cuidando, tá? Nos vemos na nossa próxima aula e pode ter certeza que o movimento surrealista é fantástico também, é algo muito legal de ser produzido e eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Pessoal, até a próxima, grande abraço, cuidem-se.